E aí, galerinha, estamos gravando mais um Entrando para a História hoje e a gente vai falar hoje sobre um tema polêmico. A direita brasileira não tem problemas, ela é o problema. Bem, primeiro a gente tem que explicar o que é exatamente essa mentalidade de direita que a gente vê aqui no Brasil hoje e que está aí instalada em parte da sociedade. Bem, a direita é um segmento político que tem uma visão de mundo que ela defende meritocracia, ela defende latifúndio, agronegócio. E defender isso num país que em 5 séculos de história, 4 foram de escravidão, isso é um absurdo. Então a direita ela é uma compilação de opiniões, de visão de mundo que nitidamente elas atacam exatamente o que o Brasil mais precisa. Por exemplo, Bolsa Família. Ah, esse é o melhor que tem. Porque o que a gente vê de exemplo aí não é brincadeira não, que você vê o ridículo. Teve uma vez que eu estava conversando com a menina, e a gente começou a conversar lá, eu comecei a argumentar, eu comecei a tentar mostrar o quão bom era, o quanto isso salvou vidas, né? Mas eles, como sempre, botam aquela cara assim, daqui até aqui, e ficam lá de cara feia, porque não aceitam o bem que o programa fez. Aí eu falei para ela que na minha pesquisa de monografia, eu vi que 6 milhões de pessoas morreram de fome no Nordeste nos anos 70 para 80, né? Em uma década, aliás, de 77 a 87. Daí contei isso para ela. Veja a catástrofe. Um holocausto matou pessoas de fome no Brasil. Aí o argumento dela foi, sabe qual? É, tem que dar emprego, né? Porra! O Bolsa Família salva milhões de vidas da fome e o argumento dessa anta é que tem que dar emprego. Então perceba que, apesar da gente ter vidas aos milhões salvas da fome com o Bolsa Família, o que essa anta, essa corja da direita quer é que eles querem que o Brasil continue para sempre. É um celeiro onde quem tem dinheiro continua e eles podem pisar em quem é pobre. Porque a pessoa não pode achar ruim um programa que salva da fome milhões de pessoas e dar essa carinha feia, assim como milhões são assim no país. Nem adianta negar, isso é fato. Daí a direita ela impede tudo que é ação social. Bolsa Família não, tem que tirar quem não precisa. Mas quem é que não precisa? Para eles, o porteiro do prédio dele já não precisa, já que quem ganha R$ 1.000, salário mínimo, já está resolvido na vida, né? Agora, para o Sérgio Moro e para o Judiciário, aí o auxílio moradia pode. Eles estudaram e merecem, mas não pode. A pessoa que, honestamente, ganha até R$ 1.300 no Brasil, ela tá tranquila com a vida? Claro que não. Eu defendo o Bolsa Família para 120 milhões de pessoas, para todo mundo que ganha até R$ 1.300. Acho que seria o mais justo. Acho que isso é pensar como um país desenvolvido, como Itália, como Noruega. Lá é assim. Aqui, a direita ela é tão medíocre que ela enxerga que o pobre que está ganhando isso, ele não pode ganhar. Já que não dá para acabar com o programa, só dá para quem precisa, tipo assim, o caso extremo do extremo, de quem está na lama, né? Aí eles deixam, fazendo cara feia, lógico, tratando como se o cara fosse um animal. Exemplo. Ah não, o Bolsa Família incentiva todo mundo a ter 10 filhos e ficar na mamata sem trabalhar. Fonte, Verdana. Porque só assim. Não existe essa história de que tá tendo todo mundo 10 filhos, não. Isso é mentira. A taxa de natalidade no Brasil caiu. Isso é ciência. Isso não é conversinha de rua de WhatsApp. Também tem um cara aqui do meu prédio que foi ridículo uma vez que a gente tava conversando na portaria, né? Falando sobre trânsito. Que eu falei que tinha muito carro na rua. Ele, não, tem pouco até, tem que ter mais carro por aí. Aí quando veio ele falou o seguinte assim, do nada. É, esse engarrafamento todo aí. Culpa daquele puto, daquele Lula. O cara tem que ser muito medíocre, cara, na vida. O cara, pô,
se dói com Lula porque pobre ascendeu de posição. Isso é o que a gente da esquerda já sabe há muito tempo. A direita ela nunca aceitou isso. E ela quer ver o pobre lá, como sempre, se ferrar para eles. Eles só vão dizer que aceita se o pobre subir por conta própria. Mas se o Estado patrocinar esse apoio, aí eles dão piti. Outro ponto, galera. Tudo que é avanço social nesse país, essa direita dá piti e joga areia. É impressionante. Por exemplo, reforma agrária. O Brasil é o país no mundo que mais precisa disso para ontem. Então a gente deveria apoiar institutos como o MST, que são os que defendem a reforma agrária, a Pastoral da Terra, defender a causa indígena, quilombola, camponesa, né? E condenar veementemente o agronegócio. Aí o que é que a direita faz? Ela faz o inverso. Ela trata o oprimido como opressor de um jeito tão bizarro que é como se a direita ela falasse em outras palavras. Eu sou contra o progresso social do país. Quero que o Brasil seja eternamente uma colônia de terceiro mundo. Ponto. Então isso se aplica não só à questão agrícola, mas em tudo que você imaginar. Qualquer programa do governo, se você quiser amparar o racismo, ah não, tudo hoje é racismo. Você quer amparar a causa LGBT de quem sofre preconceito, ah não, tudo hoje é preconceito, quer ganhar privilégio. A gente quer consertar o problema de quem sofre bullying nas escolas. Ah, não, na minha época eu apoiei e não aconteceu nada. Ô porra! Se tu se fudeu e tu quer se fuder hoje, ontem, amanhã e pra sempre, tu se fode. Mas tu não impede quem precisa não, tá bom? Se tu quiser queimar no inferno, tu queima. Mas quem quer ajuda, deixa ser ajudado, pelo amor de Deus. Então, outro ponto que confirma ainda mais essa tese é o contexto histórico. Por exemplo, Getúlio, Juscelino e Jango foram presidentes do Brasil no passado e que tinham claramente um viés pró-povo, popular. Então eles ajudaram muito o povo com CLT, salário mínimo, direitos trabalhistas, criação de órgãos como a Sudene, que iria desenvolver o Nordeste bem socialmente, reforma agrária, as reformas de base de Jango. Muitos não sabem, Juscelino queria voltar a ser presidente para justamente fazer a reforma agrária, que é talvez o mais necessário elemento que precisemos. Então a esquerda ela tem um pacote de medidas que é nitidamente pró-povo, que é bom. Isso a Europa já fez todinha. Só que a direita, ela, na época, para cada um deles inventou uma desculpa medíocre, como sempre. Com Getúlio disseram que não dava mais, que ele estava no poder há muito tempo e tinham que derrubar ele, já que ele já foi ditador no passado. Resultado, ele cometeu suicídio, porque entrou numa crise e não tinha como sair. Com o Juscelino disseram que não dava mais porque ele tinha apoio dos comunistas. Mas como ele só governou uma vez e foi bem moderado na sua política, ele conseguiu, apenas duras, conseguir acabar o mandato. E Jango, nossa, só o fato de ele tentar a reforma agrária, ele foi chamado de comunista. Então, a direita ela sempre vai canalhamente, no jogo da mentira, no jogo sujo, acusar alguém que quer o bem social de alguma coisinha assim. E não à toa agora com o PT, mesma coisa. Eles acusam o PT de comunismo num jogo deslavado e sujo para impedir que o Brasil socialmente progrida. Eles não querem ver o Brasil melhor. Aí pode ver que com o PSOL e com os partidos de esquerda é a mesma coisa. Então a direita, vamos lá pessoal, a direita, no resumo, ela é o seguinte, ela é elitista, ela é racista e homofóbica. Mesmo que a pessoa não seja racista ou homofóbica, ser neutro numa situação como essa é pouco. É você estar mais próximo do opressor do que do oprimido. Então, a gente precisa ser antirracista, tem que ser anti-opressor, tem que ser anti-elitista. Então, ou a gente escolhe o lado que trata o povo com prioridade, ou a gente escolhe a direita. E a direita é isso que a gente viu aí, até o presente momento. Então, galerinha, por hoje é isso. Dá um like no canal, por favor, se inscreve de verdade. E é isso, valeu.